Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Cristo hoje nos chama a irmos para o outro lado da margem. Ele nos chama à salvação, à travessia do Mar Vermelho. Só que, para chegarmos até lá, temos que sofrer para pagar as nossas faltas, para pagar as nossas culpas. Nós temos que nos sacrificar para irmos até o outro lado da margem. Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Jesus nos chama e Ele está conosco na barca. Nós não vamos sozinhos. O próprio Deus está conosco. Porém, começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Estes são os problemas da vida, são os sacrifícios que nós temos que oferecer todo dia. Mas devemos vencer com fé, com confiança, pois como acabei de ler, como acabei de falar, Cristo está conosco na barca. Cristo está conosco. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Porém, Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Muitas vezes, quando chegam à nossa vida tempestades, aflições, medos, nós somos tentados a duvidar de Deus. A duvidar que Deus está nos ajudando, que Deus está conosco, enquanto a todo momento Ele está ao nosso lado. É como se fosse um pai com uma criança pequena, uma criancinha pequena de 5 ou 6 anos mais ou menos, que deixa ela lá, deixa ela brincando enquanto conversa com a esposa, então enquanto conversa com algum amigo, alguma visita que chega em casa, e a criança fica lá brincando.
fica lá brincando, fazendo as suas coisas. E o pai, muitas vezes, deixa a criança lá. Finge que está ignorando, só que a todo momento está de olho. Será que tá bem? De vez em quando ele dá aquela olhadinha. Ah, tá tudo certo, tá tudo ok. Deus age assim conosco. Ele por muitas vezes ignora. Ele deixa que aconteça muitas coisas na nossa vida para ver até onde nós vamos. Deus gosta de nos ver lutar. Deus gosta de nos ver nos sacrificar por amor a Ele. Mas muitas vezes somos tentados a rezar. Assim como também os apóstolos fizeram aqui, os discípulos fizeram. Eles rezaram, eles falaram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Muitas vezes somos tentados a fazer estes tipos de orações. Acabamos sendo tentados a reclamar, a falar: Deus, por que me abandonaste? Não estás aqui para me ajudar. Porém, devemos lembrar que Deus pode tudo. Que Deus, Ele manda o vento e o mar se acalmarem. E o vento cessou e houve uma grande calmaria. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Os discípulos pediram, clamaram a Deus. Claro, sem fé, mas clamaram a Jesus. E logo após, Jesus os repreende. Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Então, tenhamos fé nessa travessia do mar. Cheguemos até outra margem, que é a salvação. Esse é o caminho que devemos seguir. Este é o caminho de Cristo. É o caminho da cruz. É o caminho que Cristo seguiu. Desde o seu nascimento, Cristo sofria pelos nossos pecados. Desde o primeiro momento da sua concepção, ele ali já se sofria. Ele já se sacrificava por nós. Já pagava pelos nossos pecados. E é este o caminho que Cristo nos pede. Abrace sua cruz. Aceitemos e tenhamos fé. Pois, como diz aqui na primeira leitura, irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. É a fé que nos deixa chegar até Deus. Nós não vemos. Nós não vemos Cristo em carne e osso aqui, em sua forma, do jeito que ele era. Nós não o vemos aqui, presente conosco, falando conosco, abrindo sua boca e falando, assim como ele falava com os apóstolos. Nós não vemos Deus. Assim como os apóstolos também não viam Jesus, pois ele estava ali, ele estava ausentado, ele estava dormindo. Os apóstolos não o viam ali, mas ele estava lá. Jesus, Deus, estava lá com eles o tempo todo. Muitas vezes esquecemos isto. Então, tenhamos fé.
pois Deus está com a gente. Deus está. Deus está conosco. Deus está nos auxiliando a todo momento. Com seus anjos, os seus santos, a todo momento Ele nos auxilia. Ele manda que seus santos cuidem de nós. Ele ordena ao seu santo anjo, nosso zeloso e guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, Deus confiou um anjo a nós para que cuidasse de nós. Deus está conosco. Então, meus irmãos, peçamos sempre mais a graça da fé. Peçamos sempre a Deus: Senhor, aumentai a nossa fé. Cristo, aumentai a nossa fé. Deus, aumentai a nossa fé. E virão tempestades e mais tempestades, virão cruzes, martírios, e nada acontecerá a nós. Nada acontecerá a nós. Pois estaremos unidos ao Cristo, esperando, aguardando a vinda do Cristo Salvador, que vem para nos levar para junto dele. Peçamos sempre mais esta grande graça. Tenhamos fé, fé e mais fé. Pois a fé nos faz enxergar o que não conseguimos ver. É um pouco contraditório, mas nos faz ver, nos faz enxergar a grandiosidade de Deus. Não o vemos, mas cremos e acreditamos que Ele está aqui, que Ele está conosco. E a todo momento está nos auxiliando. A todo momento nós estamos clamando e pedindo: Senhor, ajudai-nos. E Ele está a todo tempo nos ajudando. Então, peçamos sempre ao nosso santo anjo da guarda, peçamos sempre a Nossa Senhora, nossa mãezinha que está no céu, ao lado do seu Filho Jesus, intercedendo, rogando por nós, levando as nossas súplicas a Deus. Levando as nossas súplicas a Deus. Peçamos sempre a Ela a graça de aumentar a nossa fé. Que creiamos sempre mais. Pois o cristão sem fé nada mais é do que só mais um. Nada mais é do que só mais um. É qualquer um. Sem fé não somos nada. Sem fé não alcançamos nada na vida. Mas, então é isso, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Nossa Mãe Maria Santíssima nos conceda grandes graças. Que ela aumente sempre mais a nossa fé. Em Cristo Jesus, em Deus Pai, em Deus no Espírito Santo, e que nosso santo anjo esteja sempre ao nosso lado, para nos ajudar nos momentos de aflições, nos momentos de falta de fé, na cruz, nas tristezas. Então, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Cristo Rei!